Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre os diversos assuntos que abordaremos nesse vídeo, dessa vez escolhi iniciar por um assunto que agrada e fortalece a esperança pela paz. Isso mesmo, vamos falar nesse início sobre a guerra na Ucrânia, mais especificamente sobre a possibilidade de um cessar-fogo. De acordo com 4 fontes russas, o presidente Vladimir Putin está disposto a negociar um cessar-fogo que reconheça as linhas atuais de batalha, mas, segundo ele, está preparado para continuar lutando se Kiev e o Ocidente não responderem. Segundo essas fontes, Putin está pronto para lutar enquanto for necessário, mas também está disposto a congelar o conflito. Essa disposição, no entanto, é marcada por uma frustração com a insistente recusa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em negociar. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, ressaltou que a Rússia está aberta ao diálogo, dizendo que o país não quer uma guerra eterna. Do lado ucraniano, não houve resposta às perguntas feitas ao Ministério das Relações Exteriores e da Defesa. Enquanto isso, a nomeação do economista Andrei Beluzov como ministro da Defesa da Rússia foi vista por alguns analistas ocidentais como um movimento para colocar a economia russa em uma postura de guerra permanente, buscando vencer um conflito prolongado. Perceberam como as análises dos fatos e dos discursos não são tarefas muito fáceis? Os avanços territoriais recentes da Rússia adicionam uma camada de complexidade a essa questão. No entanto, as fontes indicam que Putin, reeleito em março por um novo mandato de 6 anos, preferiria usar esse momento de vantagem para encerrar a guerra. 2 dos informantes disseram que Putin acredita que os ganhos até agora são suficientes para apresentar uma vitória ao povo russo e também mandaram uma mensagem ao Ocidente de que, quando ele critica o avanço da OTAN sobre seu quintal, não se trata de palavras vazias. Bom, gente, vale lembrar que essa guerra, a maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, já custou dezenas de milhares de vidas e resultou em sanções ocidentais severas contra a economia russa, embora Putin tenha sido capaz de resistir a boa parte delas, se aliando a outros países que também sofrem com sanções, como China, Irã e Coreia do Norte. Essa reconfiguração de forças acaba sendo prejudicial para o Ocidente, que sabe que a manutenção de sanções nessas condições pode drenar recursos financeiros em quantidades bem superiores ao previsto. Mas também não podemos deixar de considerar que, apesar da população muito maior do que a ucraniana, essa guerra prolongada trará inevitavelmente a necessidade de nova mobilização nacional, algo que Putin quer evitar devido à queda de popularidade após a primeira mobilização em setembro de 2022, que levou muitos homens a deixarem o país. Como disse em nosso vídeo de ontem, esse é um problema natural que atinge, embora em proporções diferentes, os 2 presidentes em guerra. Segundo Dmitry Peskov, a Rússia não precisa de nova mobilização e está recrutando voluntários para as forças armadas. Mas será que um cessar-fogo é realmente possível? Zelensky tem afirmado repetidamente que a paz nos termos de Putin é impossível, e ele assinou um decreto em 2022 declarando que quaisquer negociações com Putin são impossíveis. Uma das fontes diz que nenhum acordo será alcançado enquanto Zelensky estiver no poder, a menos que a Rússia contorne Kiev e faça um acordo direto com Washington. No entanto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou recentemente em Kiev que não acredita que Putin esteja interessado em negociações sérias. Por falar nisso, a revelia de Putin e da Rússia, os europeus também falam em paz. Isso mesmo, como vocês sabem, tem o lance das conversações na Suíça. Essas negociações, programadas para o próximo mês, foram organizadas por iniciativa de Zelensky, com o objetivo de unificar a opinião internacional sobre como acabar com a guerra. Zelensky deixou claro que Putin não deve participar e a Suíça não convidou a Rússia. Como sempre gosto de lembrar do craque das pernas tortas Garrincha, não combinaram com os russos. Moscou falou que as conversações não têm credibilidade sem a sua presença. No entanto, a Ucrânia e Suíça querem que aliados russos, incluindo a China, participem. Falando lá da China em 17 de maio, Putin disse que a Ucrânia pode usar as negociações na Suíça para obter o apoio de um grupo mais amplo de países à exigência de Zelensky por uma retirada total da Rússia. Para Putin, isso seria uma condição imposta e não uma negociação de paz séria. Veja o que Putin disse na ocasião. Estamos prontos para a discussão, nunca recusamos. O Kremlin, que diz que não comenta o progresso do que chama de sua operação militar especial na Ucrânia, afirmou que a Rússia está aberta a negociações baseadas nas novas realidades no terreno.
Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que qualquer iniciativa de paz deve respeitar a integridade territorial da Ucrânia, dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, e descreveu a Rússia como o único obstáculo para a paz na Ucrânia. Veja o que disse o porta-voz. O Kremlin ainda não demonstrou qualquer interesse significativo em encerrar sua guerra. Pelo contrário, Kiev faz pouco caso do que chama de suposta disposição da Rússia para negociar e afirma que isso não passa de uma tentativa de transferir a culpa pela guerra. O governo ucraniano afirma que Putin, cuja equipe negou repetidamente que estava planejando uma guerra antes de invadir a Ucrânia em 2022, não pode ser confiável para honrar qualquer acordo. Além da escassez de munição, após atrasos na aprovação do pacote pelos Estados Unidos, a Ucrânia admitiu que está enfrentando dificuldades para recrutar tropas suficientes e, no mês passado, reduziu a idade para homens que podem ser convocados de 27 para 25 anos. Putin, segundo todas as fontes, insiste que qualquer acordo deve reconhecer os ganhos territoriais alcançados no campo de batalha. No entanto, ele estaria disposto a congelar o conflito nas linhas atuais de frente. Veja o que uma das fontes disse. Putin dirá que vencemos, que a OTAN nos atacou e mantivemos nossa soberania, que temos um corredor terrestre para a Crimeia, o que é verdade. Congelar o conflito nas linhas atuais deixaria a Rússia em posse de grande parte de 4 regiões ucranianas que Putin formalmente incorporou à Rússia em setembro de 2022, embora sem controle total sobre elas. Esse arranjo ficaria aquém dos objetivos que Moscou estabeleceu na época, quando declarou que as 4 regiões da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, agora pertenciam à Rússia em sua totalidade. Peskov afirmou que não pode haver questionamento sobre a devolução das 4 regiões, que agora fazem parte permanente da Rússia, de acordo com a sua própria Constituição. Então, amigos e amigas, o que acham dessas negociações na Suíça? Será que elas podem realmente trazer uma solução para o conflito? Será que serão capazes de criar uma pressão forte o suficiente para impor uma solução a Putin? Bom, eu tenho a minha opinião, mas prefiro ouvir a de vocês.